O que você faria se o dia que deveria marcar o fim de um grande amor fosse cercado por um silêncio ensurdecedor? Às vezes, o destino decide por nós, revelando segredos que estavam guardados às 7 chaves sob o tapete da sala de estar. Prepare o seu coração, pois esta é uma história de escolhas difíceis, laços de sangue e a busca por uma justiça que a vida demora, mas costuma entregar. Vale lembrar que os nomes e relatos a seguir fazem parte de uma obra de ficção criada especialmente para mexer com os seus sentimentos. O sol de outono entrava pelas janelas altas do escritório de advocacia como uma lâmina fria, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar pesado de incenso e papel antigo. Arthur, um homem de 33 anos com ombros largos e uma postura que exalava uma autoridade cansada, ajustou o nó da gravata de seda grafite. Seus olhos, de um castanho tão escuro que pareciam jabuticabas maduras, estavam fixos no relógio de parede. O tic-tac era como uma martelada em sua têmpora. Ele vestia um terno azul marinho de corte impecável, que contrastava com a palidez de seu rosto. Arthur sempre fora um homem de precisão, mas naquele dia o tempo parecia ter derretido. Helena deveria estar ali há exatamente 40 minutos para assinar os papéis que encerrariam 5 anos de um casamento, que aos olhos do mundo era perfeito, mas que por dentro desmoronava como um castelo de areia atingido pela maré. A sala cheirava a café forte e couro velho. O advogado de Arthur, um senhor de cabelos brancos e mãos manchadas pelo tempo, limpava os óculos repetidamente, um sinal claro de que até ele estava desconfortável com o vácuo deixado pela ausência da esposa. Arthur sentia o suor frio brotar na nuca, molhando o colarinho engomado da camisa branca. Ele conhecia Helena. Ela era pontual, metódica, quase obsessiva com compromissos. Helena, aos 29 anos, possuía uma beleza serena, com longos cabelos castanhos claros que caíam em ondas até o meio das costas e olhos verdes que costumavam brilhar como esmeraldas sob o sol, mas que nos últimos meses pareciam nublados por uma tristeza que ele não conseguia decifrar. O silêncio foi quebrado pelo toque estridente do celular de Arthur sobre a mesa de mogno. Não era Helena. Era sua mãe, Dona Odete, uma mulher de 65 anos, cujas palavras sempre carregavam o peso de uma sentença de tribunal. Arthur sentiu o estômago revirar, um nó cego se formando em suas entranhas. Ele não atendeu. O som parou, apenas para ser substituído pelo eco dos seus próprios batimentos cardíacos martelando na jugular. Por que ela não veio? O rancor que ele sentia por ter sido deixado de lado nos últimos meses começou a dar lugar a uma inquietação primitiva. Ele lembrou-se da última vez que a vira, na noite anterior, quando ela retirava as últimas joias da penteadeira com movimentos econômicos, quase mecânicos. Ela usava um vestido de linho bege, simples e elegante, e o cheiro de seu perfume de lavanda e baunilha ainda parecia impregnado nas cortinas do quarto, que agora estava vazio. Arthur levantou-se abruptamente, a cadeira raspando no chão de madeira com um guincho desagradável. Ele precisava de ar. O oxigênio na sala parecia ter sido substituído por uma fumaça invisível que queimava seus pulmões. Ele saiu do prédio sem dar explicações, sentindo o vento frio de Curitiba golpear seu rosto. As ruas estavam movimentadas, pessoas apressadas em seus casacos pesados, mas ele se sentia em um vácuo. Enquanto caminhava em direção ao carro, sua mente vagava para a mansão dos pais, onde a sombra de sua mãe pairava sobre tudo. Odete nunca aprovou Helena totalmente. Para a matriarca, Helena era muito pouco para o herdeiro dos negócios imobiliários da família, apesar de Helena ser uma arquiteta brilhante, que preferia o suor do canteiro de obras ao brilho dos salões de festa. O atrito entre as duas mulheres de sua vida sempre foi um veneno lento que Arthur bebeu em doses diárias, tentando ser o mediador de uma guerra que não tinha vencedores. Ele lembrou-se de um jantar, há 3 meses, onde o calor da sala de jantar parecia sufocante. Helena usava um conjunto de alfaiataria verde musgo que realçava seus olhos, mas sua expressão era de puro cansaço. Odete, com seu colar de pérolas que pareciam garras em volta do pescoço, fizeram um comentário ácido sobre a demora do casal em dar um herdeiro à família. Naquela noite, Arthur não defendeu a esposa. Ele viu o brilho nos olhos de Helena se apagar,
substituído por uma frieza metálica. Foi ali, naquele exato momento, que ele percebeu que o divórcio não era uma possibilidade, era um destino inevitável. Agora, diante do volante de seu carro preto, Arthur sentia que algo estava profundamente errado. Helena não era de fugir de batalhas. Se ela queria o divórcio, e fora ela quem pedira após uma discussão banal sobre a reforma de uma das propriedades da família, ela estaria lá para finalizar o processo com a dignidade de uma rainha. Ele dirigiu em direção ao antigo apartamento deles, o lugar que ela ainda chamava de lar, enquanto ele se refugiava no hotel da rede familiar. O trânsito parecia conspirar contra ele, cada luz vermelha do semáforo como uma ferida aberta no asfalto. O som das buzinas e o cinza do céu pesavam sobre seus ombros. Ao chegar ao prédio de arquitetura moderna, com grandes painéis de vidro que refletiam a luz melancólica da tarde, ele subiu o elevador, sentindo o pulso disparar. A chave girou na fechadura com um clique seco. O apartamento estava mergulhado na penumbra, o cheiro de café passado há horas pairando no corredor. "Helena?" Ele chamou, sua voz saindo rouca, vibrando como um trovão baixo em um dia de tempestade. Não houve resposta. Apenas o som do vento assobiando por uma fresta na janela da varanda. Ele caminhou até o quarto. A cama estava perfeitamente arrumada, mas sobre o travesseiro de seda não havia uma carta de despedida, nem uma mala pronta. Havia apenas um envelope pardo, grosso, com o timbre de uma clínica médica de renome. Arthur sentiu o sangue fugir de seu rosto. As mãos começaram a tremer de leve. Ele sabia que o que estava ali dentro mudaria o curso de sua história e revelaria por que o silêncio de Helena era, na verdade, um grito de socorro que ele se recusara a ouvir durante todo o último ano. O destino estava prestes a cobrar um preço alto pelo seu orgulho ferido. O que você faria se descobrisse que o silêncio de quem você ama esconde um segredo maior que o próprio casamento? Você teria coragem de abrir esse envelope ou preferiria continuar no escuro? Não saia daí. A verdade está prestes a aparecer. O envelope parecia pesar quilos em suas mãos. Arthur sentou-se na beira da cama, sentindo o frio do lençol de algodão egípcio atravessar o tecido de sua calça. Seus dedos, geralmente firmes ao assinar contratos de milhões, agora tateavam o papel com uma hesitação quase infantil. Ele rasgou o lacre. Dentro, não havia apenas exames médicos, mas fotografias em preto e branco que mostravam a vida em sua forma mais primitiva e pura. Eram ultrassonografias, mas havia algo mais, uma nota escrita à mão, com a caligrafia elegante de Helena que agora parecia trêmula, como se a caneta tivesse lutado contra o papel. As datas nos exames coincidiam com o período em que ele se afastou, mergulhado em reuniões intermináveis e jantares de negócios com seu pai. Helena estava grávida de 4 meses, mas o choque inicial foi rapidamente substituído por uma angústia profunda ao ler as anotações médicas anexadas. Não era uma gravidez simples. Helena enfrentava complicações sérias que exigiam repouso absoluto e, mais do que isso, um suporte emocional que ele não havia dado. O nó em sua garganta apertou até o ponto de doer. Ele a tinha deixado sozinha no momento em que ela mais precisava de um porto seguro, enquanto ele se deixava levar pelas intrigas de sua mãe, que plantava sementes de desconfiança em seu coração todos os dias. Onde ela estaria agora? Se não estava no tribunal e não estava em casa, para onde Helena iria com o peso do mundo e de uma nova vida em seu ventre? Arthur lembrou-se da casa de campo da avó de Helena, um refúgio de madeira e pedra na serra, onde o cheiro de pinheiros e terra úmida sempre a acalmava. Era um lugar que ele desprezava por ser simples demais, longe da sofisticação que sua família exigia. Sem pensar 2 vezes, ele pegou o envelope e correu para o carro. O asfalto da estrada para a serra estava molhado pela garoa fina que começava a cair, transformando a paisagem em um borrão de verde e cinza. A urgência queimava em seu peito como um veneno, e o arrependimento, esse velho conhecido dos homens orgulhosos, agora era seu único passageiro. A história está apenas começando e as reviravoltas vão deixar você sem fôlego. O que Arthur vai encontrar naquela casa de serra? Continue comigo, pois o próximo passo desse homem pode mudar tudo para sempre. Diga de onde você está ouvindo essa história. Adoraria saber até onde a jornada de Arthur e Helena está chegando.
O motor do carro rugia enquanto Arthur subia a serra, o som do metal trabalhando sob pressão ecoando contra os paredões de pedra. A neblina começava a abraçar a estrada densa e úmida, reduzindo a visibilidade a poucos metros. Ele apertava o volante com tanta força que os nós de suas mãos estavam brancos, o maxilar travado em uma linha dura de pura ansiedade. Cada quilômetro percorrido parecia uma eternidade. O cheiro de mato molhado e terra fria invadia o habitáculo do veículo através das frestas. Um contraste brutal com o aroma artificial e estéril do escritório que ele acabara de deixar. Arthur não era mais o empresário implacável. Era apenas um homem desesperado tentando alcançar o rastro de uma mulher que ele percebeu tarde demais ser o seu mundo inteiro. A casa da avó de Helena surgiu entre os pinheiros como um fantasma de madeira escura. Era uma construção rústica, com uma varanda larga e janelas que brilhavam com uma luz alaranjada e acolhedora. Ele estacionou o carro de qualquer jeito, o pneu cantando no cascalho úmido. Ao sair, o frio da montanha mordeu sua pele, mas ele mal sentiu. Seus olhos buscavam o carro de Helena, um utilitário prateado coberto por uma fina camada de fuligem e folhas secas. Ela estava lá. O coração de Arthur martelava contra as costelas, um ritmo descompassado que parecia querer romper o peito. Ele caminhou até a porta, seus sapatos caros afundando na lama, e hesitou por um segundo. O silêncio da serra era interrompido apenas pelo som do vento nas copas das árvores e pelo estalar da lenha queimando lá dentro. Ele não bateu. Girou a maçaneta e a porta cedeu com um rangido familiar. O interior da casa cheirava a canela, café fresco e lenha de eucalipto. Na sala, sentada em uma poltrona de balanço perto da lareira, Helena estava envolta em um chale de lã grossa, cor de vinho. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque frouxo, e alguns fios escapavam, moldando seu rosto pálido. Ela não se moveu quando ele entrou. Seus olhos verdes, agora profundos e carregados de uma exaustão que ia além do físico, estavam fixos nas chamas que dançavam. Ela usava uma calça de moletom cinza e uma blusa de algodão que, apesar de larga, não conseguia esconder a leve curvatura em seu ventre. Arthur parou a poucos metros dela, a respiração pesada, o vapor saindo de sua boca no ar gélido da sala. A tensão entre os dois era quase sólida, um atrito invisível que fazia o ar parecer espesso e difícil de respirar. Ele viu o exato momento em que ela percebeu sua presença. Os ombros dela subiram levemente, um movimento defensivo, mas ela não desviou o olhar do fogo. "Você não foi?" ele disse, sua voz saindo baixa, quase um sussurro quebrado pela emoção. Helena finalmente virou o rosto. A pele de suas bochechas estava rosada pelo calor da lareira, mas seus olhos eram como navalhas que perfuravam a alma de Arthur. "Eu não conseguia assinar o fim de algo que está apenas começando aqui dentro, Arthur", ela respondeu, sua voz rouca, vibrando com uma mágoa antiga. Ela levou a mão ao ventre com um gesto protetor, um instinto que fez o estômago de Arthur revirar de culpa. Ele se aproximou lentamente, como se temesse que ela desaparecesse se ele se movesse rápido demais. "Por que você não me contou? Por que esconder algo assim?" ele perguntou, e o som de suas próprias palavras pareceu vazio diante da realidade. Helena soltou um riso curto, seco, sem qualquer humor. "Contar para você? Para que sua mãe decidisse qual seria o berçário ou como a criança deveria ser educada? Para que você me desse 10 minutos entre uma reunião e outra?" O golpe foi certeiro. Arthur sentiu o orgulho, aquele veneno que ele cultivara por anos, esvair-se de seu corpo. Ele caiu de joelhos diante dela, ignorando o desconforto e a sujeira em seu terno de grife. Ali, no chão de madeira gasta, ele era apenas um homem pequeno diante da imensidão daquela mulher. Ele estendeu a mão, hesitante, querendo tocar o tecido do chale, querendo sentir o calor que emanava dela, mas parou no meio do caminho. O silêncio que se seguiu não era mais o silêncio do escritório de advocacia. Era um silêncio carregado de perguntas não respondidas e de uma dor que precisava ser lavada. Helena o observava, o maxilar dele tremendo levemente enquanto ele lutava para não desabar. Ela via o homem que amava, mas também via as cicatrizes de todas as vezes que ele escolheu o dever e a família em vez dela.
O fogo na lareira estalou alto, lançando faíscas que brilharam por um segundo antes de se tornarem cinzas. O tempo parecia ter parado naquela sala, um hiato entre o passado que os destruía e um futuro que era apenas uma semente incerta. Arthur olhou para ela, os olhos suplicantes. Eu errei, Helena. Eu deixei que o barulho do mundo me impedisse de ouvir o seu silêncio. Ela fechou os olhos por um longo momento, sentindo a sinceridade na voz dele, uma textura que ele raramente mostrava. O magnetismo entre eles, aquele fio invisível que sempre os uniu apesar de todas as brigas, puxava seu coração. Mas o perdão não é um interruptor que se liga. É um caminho longo e cheio de pedras. Ela sentiu o bebê se mexer, um pequeno chute que parecia um lembrete de sua nova prioridade. O divórcio não é o que eu quero, Arthur, ela disse finalmente, abrindo os olhos e encarando-o com uma clareza absoluta. Mas o casamento que tínhamos, esse morreu faz tempo. Se você quer ficar, terá que construir algo novo sobre essas cinzas. Arthur pegou a mão dela, sentindo a pele macia e fria contra a sua. Ele a levou aos lábios, fechando os olhos enquanto sentia o pulso dela martelar contra sua boca. Era um pacto silencioso, uma promessa de que ele estava pronto para lutar. Mas ele sabia que a guerra não seria apenas interna. Fora daquela casa de serra havia uma mãe controladora e um império que não aceitava fraquezas. A verdadeira batalha pela redenção e pela família que eles estavam prestes a formar estava apenas começando. E o terreno era perigoso e escorregadio como a estrada de lama lá fora. O clima está esquentando e as máscaras estão caindo. Você acha que Arthur vai conseguir enfrentar a própria mãe para proteger Helena e o bebê? O que você faria se estivesse no lugar dele, enfrentando todo o peso de uma família poderosa? Não vá embora agora. Tem muita emoção e descobertas vindo por aí. A noite na serra caiu como um manto de veludo negro, trazendo consigo um frio que parecia querer congelar até as memórias mais quentes. Dentro da casa, o calor da lareira era o único refúgio. Arthur ainda estava aos pés de Helena, sua postura de homem de negócios completamente desfeita. Ele usava agora apenas a camisa branca, com as mangas dobradas, revelando os braços fortes e a tensão que ainda habitava seus músculos. Helena, por sua vez, apertou o xale contra o peito, sentindo o perfume de Arthur, uma mistura de sândalo e o frescor da chuva que ele trouxera lá de fora, invadir seus sentidos, despertando uma saudade que ela tentava, desesperadamente, sufocar. Minha mãe não sabe, não é? Arthur perguntou, a voz baixa e perigosa, como o rosnado de um animal ferido. Helena negou com a cabeça, um movimento lento que fez seus brincos de argola de ouro brilharem suavemente sob a luz das chamas. Odete só sabe o que convém a ela, Arthur. E ela nunca permitiria que eu carregasse um herdeiro sem que ela tivesse o controle total sobre a minha vida. E sobre o meu corpo, Helena respondeu. E o amargor em suas palavras era palpável como o gosto de metal na boca. Ela se lembrou de como a sogra sempre entrava em sua casa sem bater, criticando desde a escolha das cortinas até a forma como ela se vestia para trabalhar. Arthur sentiu uma onda de náusea. Ele se deu conta de que, enquanto buscava o sucesso para honrar o sobrenome da família, permitiu que sua esposa fosse devorada viva pela ganância e pelo controle de Odete. Ele olhou para Helena, observando as pequenas linhas de expressão ao redor de seus olhos, marcas de meses de choro solitário. Ela parecia tão frágil naquela poltrona, mas ao mesmo tempo exalava uma força que ele nunca tivera coragem de exercer contra os próprios pais. O silêncio entre eles foi interrompido pelo som de um galho quebrando lá fora, um estalo seco que fez Arthur se levantar e caminhar até a janela. A chuva agora castigava os vidros, lavando a sujeira da viagem, mas obscurecendo ainda mais o horizonte. No reflexo do vidro, ele viu Helena se levantar com dificuldade, a mão sempre apoiada na base da coluna. Ela vestia um pijama de seda pérola por baixo do xale, um contraste delicado com a rusticidade da madeira da casa. Arthur sentiu um desejo avassalador de abraçá-la, de protegê-la de tudo, inclusive de si mesmo. Ele se virou e caminhou até ela, parando a centímetros de distância. O ar entre eles vibrava. Ele podia ouvir a respiração curta de Helena e o som da lenha se transformando em carvão. Eu vou acabar com isso, ele prometeu, a voz vibrando como um trovão distante.
Vou tirar você da sombra daquela mulher. Se for preciso, deixo a empresa, deixo o sobrenome. Mas não perco mais um segundo longe de vocês. Helena o olhou, buscando nos olhos castanhos dele qualquer sinal de dúvida. O que ela viu foi uma determinação cortante como navalha. No entanto, ela sabia que Odete não se renderia sem lutar. A matriarca tinha olhos em todos os lugares e um orgulho que era puro veneno. A paz daquela cabana era apenas uma trégua antes de uma tempestade muito maior que estava por vir, uma batalha de sangue contra sangue. A tensão está no limite e a coragem de Arthur será testada como nunca antes. Você acredita que um homem pode realmente abandonar tudo, fortuna e poder, por amor à família? Fique ligado, pois o próximo passo de Odete pode mudar as regras desse jogo. A luz da manhã seguinte nasceu pálida, como uma ferida aberta no horizonte da serra. O nevoeiro ainda se agarrava às árvores, mas dentro da cabana, o clima havia mudado. Arthur passou a noite em claro, sentado no pé da cama onde Helena dormia um sono inquieto. Ele a observava, notando como ela se encolhia sob as cobertas de lã, um movimento instintivo de quem passou tempo demais se protegendo de ataques invisíveis. Ele usava a mesma camisa branca da noite anterior, agora amassada, e seu rosto exibia uma barba por fazer, que lhe dava um ar rústico e decidido, longe do polimento do herdeiro que todos conheciam. Helena despertou com o aroma de café fresco, invadindo o quarto. Ao abrir os olhos, encontrou Arthur parado à porta, segurando uma caneca de cerâmica fumegante. Ele vestia um suéter de tricô azul marinho que encontrara no armário da casa, uma peça antiga que realçava a largura de seus ombros. "Você precisa comer", ele disse, a voz baixa, carregada de uma ternura que ela não ouvia há anos. Helena sentou-se devagar, ajustando o pijama de seda que agora parecia um pouco mais apertado em seu ventre. O atrito entre o que eles eram e o que precisavam se tornar para sobreviver era quase palpável no ar frio do quarto. Enquanto tomavam café em silêncio, o som de um motor potente ecoou pelo vale, quebrando a paz da montanha. O som não era de um carro comum, era o ronco inconfundível do sedã blindado de Dona Odete. Arthur sentiu o pulso martelar na garganta. Ele sabia que aquele momento chegaria, mas não esperava que sua mãe fosse tão rápida em rastreá-lo. Helena empalideceu, suas mãos tremendo levemente contra a caneca quente. "Ela está aqui", sussurrou ela, e o medo em sua voz cortou o coração de Arthur como uma lâmina afiada. Arthur levantou-se com movimentos precisos e econômicos, uma postura de autoridade que ele herdara, ironicamente, da própria mulher que agora vinha confrontá-los. "Fique aqui. Eu resolvo isso", ele ordenou. Mas Helena negou com a cabeça, levantando-se também. Ela vestiu um cardigã longo de cor areia por cima do pijama e calçou seus chinelos de pele. "Não sou mais uma criança escondida, Arthur. Se vamos construir algo novo, começa agora." Eles caminharam até a varanda, onde o carro de Odete acabara de parar, levantando uma nuvem de cascalho e poeira. A porta do carro se abriu e Odete emergiu como uma rainha em seu exílio. Aos 65 anos, ela era a imagem da perfeição gélida. Um casaco de pele sintética preta, cabelos brancos impecavelmente moldados e olhos que perfuravam como agulhas de gelo. Ela caminhou em direção à varanda, o som de seus saltos batendo na madeira como uma contagem regressiva para um desastre. O cheiro de seu perfume caro, forte e invasivo, começou a sufocar o aroma natural da serra. "Que espetáculo deplorável, Arthur", começou ela, sem sequer olhar para Helena. "O advogado esperando, o contrato aberto e você escondido em uma cabana caindo aos pedaços." O silêncio que se seguiu foi espesso, carregado de um magnetismo perigoso. Arthur deu um passo à frente, protegendo Helena com o próprio corpo. "O contrato não será assinado, mãe. O único documento que importa agora é a certidão de nascimento do meu filho que Helena carrega", disse ele, as palavras saindo como trovões contidos. O rosto de Odete não vacilou, mas seus olhos brilharam com um ódio renovado. Ela finalmente olhou para Helena, um olhar que varreu a nora da cabeça aos pés, parando no ventre levemente saliente. "Um herdeiro? E você achou que uma criança seria o suficiente para me manter longe dos negócios da família?", desdenhou a matriarca. A tensão entre as duas mulheres era um incêndio invisível. Helena deu um passo para fora da sombra de Arthur
encarando a sogra com uma dignidade que o dinheiro de Odete jamais poderia comprar. Não é sobre negócios, Odete. É sobre vida. E nesta vida, você não tem mais convite, disse Helena, sua voz vibrando com uma força nova. O conflito familiar, que antes era feito de sussurros e indiretas, agora estava escancarado sob o sol frio da manhã. A máscara de perfeição de Odete começou a rachar, revelando o veneno de uma mulher que não aceitava perder o controle. Arthur sentiu um peso sair de seus ombros ao ver a coragem de sua esposa. Ele percebeu que a redenção não viria de um pedido de desculpas, mas de uma ruptura total com o passado opressor. Ele pegou a mão de Helena, entrelaçando seus dedos nos dela, um gesto de união que fez Odete recuar um passo, atingida pela visão daquela aliança inabalável. O ar ao redor deles parecia carregar a urgência de uma mudança inevitável. A batalha estava declarada, e o terreno não era mais o escritório de mármore, mas o coração de uma família que se recusava a ser destruída pela ganância. A máscara de Odete caiu, e agora a guerra é aberta. Você teria coragem de enfrentar sua própria mãe para proteger quem você ama, mesmo que isso custasse toda a sua fortuna? O que você faria se estivesse no lugar de Helena nesse confronto? Não saia daí. As consequências dessa manhã vão mudar tudo. Odete soltou uma risada gélida, um som seco que não chegava aos seus olhos de rapina. Você fala de dignidade, Helena, mas esquece que cada fibra de seda que cobre o seu corpo foi paga pelo meu sobrenome. Você acha que esse amor sobrevive sem o conforto que eu providenciei? Questionou a matriarca, cruzando os braços sobre o casaco de pele. Arthur sentiu o sangue ferver sob a pele, o maxilar tão travado que seus dentes chegavam a ranger. Ele deu um passo à frente, descendo o primeiro degrau da varanda, ficando na altura dos olhos de sua mãe. O sol agora batia de lado, destacando o contraste entre a juventude determinada do filho e a amargura esculpida no rosto de Odete. O conforto que você deu veio com um preço alto demais, mãe. Ele custou a minha paz e quase custou a vida do meu filho, disse Arthur, a voz baixa e perigosa. Ele sentia o estômago revirar diante da frieza daquela mulher que deveria ser o seu porto seguro. A partir de hoje, a empresa terá um novo conselho. Eu já assinei a minha renúncia ao cargo de CEO, mas não a minha parte das ações. Vou lutar judicialmente para que cada centavo de Helena e dessa criança seja protegido de você. Saia da nossa propriedade. O silêncio que se seguiu foi cortante. O vento soprou forte, balançando os galhos dos pinheiros e trazendo um cheiro de chuva renovada, como se a natureza estivesse limpando a sujeira deixada por aquelas palavras. Odete recuou, a pele pálida tornando-se quase cinzenta sob a luz matinal. Ela nunca vira Arthur assim, firme, inabalável, sem o medo que ela cultivara nele desde a infância. Ela percebeu naquele instante que o poder que ela exercia sobre o filho havia se quebrado como um vidro temperado. Sem dizer mais uma palavra, ela girou nos calcanhares e entrou no carro blindado. O som do motor partindo foi um alívio para os ouvidos de Helena, que sentiu suas pernas fraquejarem. Arthur correu para segurá-la, seus braços rodeando-a com uma urgência protetora. O calor do corpo dele contra o dela era o único solo firme em que ela conseguia pisar. Eles voltaram para dentro da casa, o ambiente agora parecendo maior, mais leve. Helena sentou-se à mesa de madeira rústica, observando Arthur guardar o envelope pardo dos exames em uma gaveta, como se estivesse guardando o passado. Ele se aproximou e ajoelhou-se novamente, desta vez apenas para encostar o ouvido no ventre dela. O silêncio agora era doce, preenchido apenas pelo estalar da madeira que ainda queimava. Ele sentiu uma leve pulsação, uma confirmação de que, apesar de toda a guerra lá fora, a vida seguia seu curso soberano aqui dentro. Você já sentiu que precisava romper com tudo para finalmente ser feliz? Às vezes, o maior obstáculo para a nossa paz é justamente quem deveria nos apoiar. O que você faria se tivesse que escolher entre a fortuna e a sua integridade? Continue aqui. O próximo passo desse casal vai te emocionar. Os meses que se seguiram àquele confronto na serra passaram como as estações que transformam a paisagem, lentos, mas irreversíveis. O inverno rigoroso deu lugar a uma primavera vibrante, e com ela,
O apartamento que antes era um cenário de silêncio e mágoa transformou-se em um santuário de expectativa. Arthur cumpriu cada palavra da sua promessa. Ele se afastou do dia a dia da holding familiar, deixando que os advogados cuidassem da transição, e focou suas energias em abrir sua própria consultoria independente. Ele não usava mais os ternos de grife sufocantes de antes, agora preferia camisas de linho claro e um semblante muito mais leve, embora seus olhos castanhos ainda carregassem a profundidade de quem atravessou uma tempestade. Helena floresceu. Com 30 anos recém-completados, sua beleza ganhou uma aura de serenidade que encantava a todos. Seus cabelos castanhos, agora sempre soltos e brilhantes, emolduravam um rosto que irradiava saúde. A barriga, agora bem redonda e proeminente sob seus vestidos de algodão fluido, era o centro das atenções. Ela voltou a desenhar, mas não grandes prédios corporativos para a família de Arthur. Agora, ela projetava casas que priorizavam o aconchego e a luz natural, exatamente o que ela estava construindo para si mesma. O cheiro da casa mudara, o incenso pesado de antigamente fora substituído pelo aroma de óleos de amêndoas, flores frescas e o cheiro doce de roupas de bebê que já começavam a ser lavadas e passadas. A justiça tardou, mas não falhou. Odete, isolada em sua mansão de mármore e cercada apenas por funcionários que a temiam, mas não a amavam, tentou por diversas vezes sabotar os novos negócios de Arthur. No entanto, o magnetismo e a competência técnica do filho, agora desvinculados do peso negativo do sobrenome, atraíram parceiros que valorizavam a ética acima do poder. O atrito constante que antes destruía o casal transformou-se em uma cumplicidade inabalável. Eles aprenderam que o amor não é apenas um sentimento, mas uma decisão diária de proteção mútua. Arthur tornou-se o homem que Helena sempre soube que ele poderia ser: presente, atento e, acima de tudo, corajoso. Em uma tarde de domingo, enquanto o sol dourava a sala de estar, Arthur sentou-se ao lado de Helena no sofá. Ele observou o perfil dela, a calma com que ela lia um livro, e sentiu uma gratidão que transbordava. Ele colocou a mão sobre o ventre dela e sentiu um movimento vigoroso. Ele vai ser forte como a mãe, Arthur sussurrou a voz rouca de emoção. Helena sorriu encostando a cabeça no ombro dele, sentindo a textura da pele de Arthur e a segurança de seu abraço. Eles não precisavam mais de luxos excessivos ou da aprovação de terceiros. A verdadeira fortuna estava ali, naquele batimento cardíaco compartilhado e na paz que finalmente havia feito morada em seus corações. A história de Arthur e Helena nos mostra que, às vezes, é preciso perder o mundo inteiro para ganhar o que realmente importa. A redenção veio através da verdade, e o amor, que parecia condenado em uma sala de divórcio, renasceu mais forte do que nunca entre os pinheiros da serra e as promessas de um novo amanhã. O ciclo de dor foi quebrado e uma nova geração estava prestes a nascer sob a luz da liberdade e do respeito. Chegamos ao fim da nossa jornada hoje e espero que você tenha gostado de acompanhar essa volta por cima. O que você achou da coragem de Arthur em abrir mão do império pela família? Você acredita que o perdão de Helena foi o que realmente salvou os dois? No lugar dela, você teria dado essa segunda chance? Os meses se transformaram em um ano de renascimento. O pequeno Gabriel agora já ensaiava seus primeiros passos pelo jardim da casa de campo, a mesma onde a verdade um dia floresceu entre as cinzas. Arthur, aos 34 anos, exibia fios precoces de prata nas têmporas, mas o brilho em seus olhos castanhos era de uma paz que nenhuma conta bancária jamais pôde comprar. Ele vestia uma calça de sarja caqui e uma camisa de algodão azul clara, com as mangas dobradas revelando os braços que agora carregavam o filho com uma destreza que vinha do amor, não do dever. A rigidez do empresário implacável deu lugar à suavidade de um pai que redescobriu o sentido da palavra herança. Helena, com seus 31 anos, estava mais radiante do que nunca. O cabelo castanho, agora cortado em um estilo moderno na altura dos ombros, balançava conforme ela se abaixava para colher lavandas frescas no jardim. O cheiro de terra molhada e flores invadia o ar, misturando-se ao aroma de bolo de canela que saía do forno.
Ela usava um vestido de linho branco que contrastava com sua pele levemente bronzeada pelo sol da serra. O atrito e a tensão de outrora haviam se dissolvido, dando lugar a uma cadência de vida harmoniosa, onde o silêncio não era mais um vazio, mas uma partilha de olhares que diziam tudo. Dona Odete tentou, até o último momento, usar seu império como uma jaula. Mas Arthur foi preciso como uma navalha. Ele abriu mão da presidência, mas manteve sua integridade. Sem o filho para manipular, a matriarca viu seu castelo de mármore tornar-se uma tumba de solidão. A justiça da vida agiu silenciosamente. Enquanto ela se cercava de joias frias, Arthur e Helena se cercavam de calor humano. A redenção de Arthur não foi apenas pedir perdão, mas tornar-se o escudo que sua família precisava, provando que a força de um homem se mede pela capacidade de proteger a paz de seu lar. Naquela tarde, enquanto o sol se punha como uma ferida dourada no horizonte, Arthur abraçou Helena por trás, sentindo o perfume de lavanda em seu pescoço. O passado era apenas uma cicatriz que os lembrava de onde nunca mais deveriam voltar. O divórcio que quase aconteceu tornou-se a certidão de nascimento de uma nova vida, provando que o amor, quando verdadeiro, é capaz de derrubar impérios e construir mundos sobre a rocha da verdade. Eles não eram mais apenas nomes em um contrato, eram uma família, forjada no fogo e temperada na liberdade. A história de Arthur e Helena nos ensina que nunca é tarde para escolher o que é certo em vez do que é fácil. Você já precisou abrir mão de algo grande para manter sua alma em paz? No lugar de Arthur, você teria a mesma coragem de recomeçar do zero? Chegamos ao fim desta jornada emocionante. Espero que você tenha gostado de cada reviravolta e desse desfecho de superação. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para não perder nossa próxima história de vida.